noite, quarta-feira movimentada no mundo da bola e aqui no Só Esportes você não perde nada. Vamos conferir o que vem por aí. Cruzeiro quer vitória para manter a invencibilidade contra o Joinville. Partida no Mineirão pode colocar Luan frente a frente com o Xará gremista. E o América vence o Ceará e fica na vice-liderança da segundona. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Está no ar, na tela da TV Horizonte. Eu quero você participando com a gente. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV, o e-mail participe @programa soesportes.com. E hoje com a gente, ele, o cara Álvaro Damião. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. Boa noite, Ara. Um abraço pra você, boa noite a você que tá em casa. Obrigado pelo carinho da audiência. Ele que está feliz que o time dele está no topo do Brasileirão, mas 2 pontinhos só do Corinthians. Paulo Roberto Prestes, boa noite, Paulo. Boa noite, Ara. Boa noite, pessoal de casa. 2 pontinhos importantes. Quem está na frente tem que sempre estar com uma gordurinha a mais. E óbvio que a rodada começa hoje, mas termina amanhã. Vamos aguardar. E vocês já escutaram a voz dele aí na chamada do nosso programa. Ele andou meio sumido, viajou bastante, está trabalhando duro. Josino Ribeiro, boa noite, Josino, seja bem-vindo. Boa noite, Ara. Boa noite a todos. Não se trata de férias, e sim de muito trabalho, mas é um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês e tem muita coisa pra gente falar. A gente fica com saudade, tá, Josino? Muito obrigado, tem que eu vir também. sempre, tá? E vamos começar aqui o Só Esportes falando tudo dessa 18ª rodada do Brasileirão. Penúltimo jogo do primeiro turno, gente. Então tá chegando ao fim o primeiro turno do Brasileirão. Vamos conferir a nossa agenda esportiva de hoje. Roda aí! Então, quarta-feira, Campeonato Brasileiro. Hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho, 7h30 no Maracanã, pessoal. Jogão de bola. Ainda hoje, 7h30 aí, Coritiba e Palmeiras. O Coxa enfrenta o Palmeiras no Couto Pereira. Coritiba desesperado, né? Situação Coritiba, jogo dos complicada. desesperados, hein? Vai arrancar ponto do Palmeiras aí, hein? O Santos enfrenta o Vasco na Vila Belmiro um pouquinho mais tarde, às 9h da noite. Aposto no Santos. Vasco Acabou de tá ver o Só Esportes? terrível. Passa para o jogo do Santos e do Vasco. O Goiás enfrenta a Chapecoense, também às 9h, no Serra Dourada. Eu acho que hoje o Goiás tira o pé da lama. Joguinho feio, hein? Tem que acertar o gol, né? É. Porque contra o Atlético, que perdeu de chance o Goiás. Corinthians e Sport, às 10h na Arena Corinthians. Pra quem você vai torcer, Paulo? Ah, eu sou do esporte desde O menino. Inter enfrenta o Flu às 10h da noite no Beira Rio. Depois da lenhada no Grenal. O Figueira enfrenta o São Paulo, 10h, Orlando Scarpelli. E aí, pessoal, tem muito jogo, né? Muito jogo, muita rodada. Óbvio que alguns times no desespero, outros nem tanto, né? A rodada importante para algumas equipes, para outras é tentar se manter aí no grupo principal. E o Marcelo Oliveira que está fazendo uma série de reencontros seguidos, porque jogou contra o Cruzeiro e agora vai enfrentar o Coxa? Isso é normal no futebol, né? Principalmente no futebol brasileiro, até porque a cadeira do técnico, ela mal esquenta. O cara esquenta a cadeira rapidinho, já está trocando, já está mudando, já está saindo. Eu acho que teremos bons jogos e decisão, né? Decisão de tudo quanto é lado. É decisão de quem quer ficar na frente, decisão de quem quer sair da zona de rebaixamento. São bons jogos hoje à noite. E ontem nós falamos da indignação, né? Até o Paulo estava presente, comentou do Sport em relação aí à escalação do juiz Luiz Flávio de Oliveira para apitar a partida entre Corinthians e Sport hoje na Arena Corinthians. Esse jogo aí que eu falei que o Paulo vai secar. E o Álvaro Damião não fica de fora. Também demonstrou a insatisfação dele com esse fato nas redes sociais, não foi, Álvaro? Foi imediatamente, assim que eu vi a escala, né? Eu acompanho bem a escala de árbitros. E assim que eu vi a escala, eu achei desnecessária. A pergunta que eu faço é por quê? Qual que é o motivo? Ah, mas ele é um bom árbitro. Tudo bem. A gente não está questionando nem a arbitragem, porque a arbitragem só pode ser questionada depois do jogo. Para a arbitragem ser questionada, ela tem que acontecer. O que eu questiono é a escala desse árbitro. Por quê? Qual que é o motivo? Qual que é o critério? Se o cara errar a favor do Corinthians, é porque ele é de São Paulo, é corintiano. Se o cara errar contra o Corinthians, a pressão foi tão grande que ele quis dar o serviço ou fazer o contrário. Então ele é palmeirense, ele é São Paulino.
Não existe, pra quê? Sinceramente, eu aprendi um negócio, demora pra aprender, só fui aprender com os 40 anos também, viu? Tem coisa na vida que você tem que eliminar o grau de estresse. Você tem que eliminar a fadiga. Pra que discutir? Pra que brigar? Outra coisa. Pra que essa escala, velho? O cara mora em São Paulo, o cara vive todo dia na rua em São Paulo. A pressão vai ter até pra cima dele, né? Óbvio, uma coisa assim que faz mal pro árbitro, faz mal pro jogo, faz mal pro telespectador, faz mal para todo mundo. Não tem, eu não enxergo um benefício de colocar um juiz local. E uma pergunta bem objetiva. Josino Ribeiro, vai. Eu também concordo com vocês. Eu acho que não deveria escalar. E uma outra pergunta que fica, que é muito fácil para que a gente pudesse responder. Não teria no Brasil outro árbitro com capacidade para esse jogo? E por claro que que não tem. um pernambucano? Já que vai colocar, por que não um pernambucano? Por que tem que ser um paulista? O eixo Rio-São Paulo já tem essa fama de tudo que é bom, leva para eles, e o resto que sobrar divide entre os outros. Entre esses outros, nós mineiros. Por que não um pernambucano? Para que colocar um cara de São Paulo? Sinceramente, eu não consigo entender algumas coisas no futebol, e essa é uma ontem delas. a gente comentava aqui também que a CBF já está com tanta confusão, já tem gente que não pode nem voltar para o país, já não sabe se vai ser preso, e ainda dá uma dessa? É só mais um reflexo, né, do que é a CBF, a nossa Confederação Brasileira de Futebol, com tanta coisa vergonhosa que a gente está cansado de comentar aqui e nas redes sociais, é o que a gente vê. E assim, ao invés de tentarem melhorar, de fazer a coisa certa, de serem éticos, coerentes com as coisas, eles vão criando uma lambança cada vez maior. E aí vira chacota, motivo de dúvidas, para questionarmos realmente o que acontece nos bastidores do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, já teve algum jogo que foi apitado pelo time da casa, alguma coisa pelo juiz? Já, inclusive o próprio Corinthians. A final de 99 foi apitada por um paulista e por um mineiro. Márcio Rezende de Freitas fez uma lambança, tirou o campeonato do Galo, né? Ele deixou de marcar um pênalti a favor do Atlético, porque ele é mineiro, achou que, se eu marcar, meu Deus, acabou com o campeonato e entregou o campeonato para o Corinthians. Márcio Rezende apitou a final Corinthians e Atlético, lá em São Paulo, e o Oscar Roberto de Godoy, que é paulista, apitou aqui no Mineirão. Eu falei do Márcio aqui. Esse é doido, Godoy. Esse é louquinho. Eu falei do Márcio aqui, lembrei também daquele jogo do Internacional. Ele tirou, não foi só esse campeonato do Galo, não. Ele tomou esse campeonato do Galo, deu pro Corinthians, naquele pênalti, só ele que não quis ver, né? Ele fala, não vi, só ele que não quis ver. E naquele jogo do Internacional, ele tomou um do Internacional também. Foi. Pelo amor de Deus, aquilo lá foi pior ainda. O Tinga até hoje não entende. No Tinga, exatamente. No Tinga, até hoje ninguém entende aquilo. Em Pacaembu. Aí você falou do Atlético, aí o Atlético enfrenta o Grêmio, 9 horas da noite, quinta-feira, no Mineirão, Álvaro Damião. O Atlético tem que garantir esses 3 pontos? Tem que garantir, vai ser difícil, não vai ser fácil, não. O torcedor que achar que vai ser fácil porque o Atlético é o líder do campeonato, não vai ser fácil nem esse, nem nenhum outro. E quando joga contra equipes, eu lembro do jogo Atlético e Corinthians lá em São Paulo, o técnico do Corinthians, o Tite, após a partida, o que ele disse? Ele disse que a humildade dele e dos jogadores do Corinthians fizeram com que eles vencessem o Atlético por 1-0. Porque eles reconheceram, primeiro, que o Atlético tem o melhor time do campeonato, não jogaram contra o Atlético como aqueles times grandes gostam de jogar, né, Paulo? Vamos pra cima deles. Falou, time que abriu o jogo, palavras do Tite, time que abriu o jogo contra o Atlético toma uma sacola. Ele falou isso após o jogo. Nós tivemos a humildade de reconhecer isso, por isso conseguimos vencer. E o Atlético tem um bom aproveitamento contra o Tricolor aí no Gigante da Pampulha. Em 22 partidas no Mineirão, o Galo venceu 12, empatou 7 e perdeu apenas 3 vezes, Josino Ribeiro. Então, mostra que é um time que... Eu não concordo muito com esse negócio de números, porque... Eu ia falar, não mostra nada. Não mostra nada. Isso aí é uma bobagem. Se chegar amanhã e tomar o gol e perder o jogo, perdeu 3 pontos e a chance de somar 3 pontos jogando no Mineirão com, de repente, 50 mil torcedores. Isso é uma bobagem. O goleiro não era o Vitor, o atacante não era o Lucas Prato, o jogador do Grêmio não era o Juliano, então não mostra nada. Estatística, atenção, minha gente, você que está em casa. Estatística foi feita pela mídia, por nós jornalistas, para encher buraco em televisão, rádio, jornal, principalmente jornal. Estatística foi feita para encher buraco, porque estatística não serve para nada. Famoso pré-jogo, O jogo é decidido em 90 minutos por aqueles que vão jogar aquele jogo. Se perdeu 10... Você quer uma estatística boa? Eu quero. A Alemanha ganhou um jogo do Brasil no Mineirão. Mas Que foi jogo, um jogo que eliminou o país. Então, quer dizer, que estatística, estranho tampar buraco. Estatística, na verdade, é quando o cara, assim, tem um... A gente chama, pessoal, para você que não sabe em casa, você tem um pré-jogo que dura meia hora, 1 hora antes do jogo.
Então o cara aproveita esses números para poder encher linguiça e dar informação que, na verdade, 5 minutos depois, o telespectador, o ouvinte da rádio não vai nem lembrar mais daquilo. Então o número não serve. O importante é aproveitar o momento, saber jogar, ter uma boa estratégia, chegar no Mineirão, fazer o que tem de ser feito e ganhar o jogo. Agora, final. futebol é coisa incrível, né? Eu acho que o torcedor amanhã vai fazer um papel fundamental, assim como fez contra o São Paulo. Por quê? Contra o São Paulo, o Atlético levou um sufoco tão grande, os 20, 30 primeiros minutos, que eu pensei, gente, o São Paulo vai golear, o Atlético, São Paulo vai golear. De repente, o Atlético foi lá e fez 3. Então, acho que o torcedor amanhã vai ter um papel fundamental de, novamente, ter paciência, ter calma. O Grêmio é uma equipe que vem de uma grande vitória, meninada nova, né, com futebol muito bonito também, assim como o Atlético. Então, vai ser, eu acho, acredito que vai ser um jogo muito aberto. Os dois... Grêmio precisa da vitória. Vem de uma goleada, né, Isso gente? eu tô falando, astral elevado. O time meteu 5 no Internacional, pô. Exatamente, Né? exatamente. Então vai tem que ser um tomar jogão. cuidado. E esse jogo São Paulo aí e Atlético, Paulo, foi um jogo truncado. Se ficasse empatado também não tava muito diferente, acho que não. Empatado de 3-3. Sim, exatamente. Porque o São Paulo perdeu muito gol também. Gols demais. O São Paulo abusou de perder gols e o Atlético foi lá e fez. Definiu o jogo com prato. Que, aliás, amanhã certamente vai estar em campo e é a esperança de gols do Atlético. Eu vou para aquele intervalo. A gente continua daqui a pouco com muito mais só esportes, muito mais conversa, muito mais interação com você que está em casa e eu tô te esperando, hein?